nossa satisfação estarmos juntos novamente. E aqueles que vêm a esta casa pela primeira vez, recebam o nosso caloroso abraço. Então, o nosso trabalho de hoje é sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5º. Bem-aventurados os aflitos, bem e mal sofrer. Uma das grandes questões nossas, espíritos encarnados, creio que é compreender o sofrimento, o porquê do sofrimento. O desconhecimento de suas causas leva milhões de pessoas a se revoltarem, se desesperarem, entram em depressão, ficam com medo, sem identificarem suas causas, e outros tantos sentimentos negativos. As palavras do Mestre Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, nos indicam que o sofrimento não é mais do que uma lei divina nos colocando no caminho correto. Que a resignação nos faz abençoar o sofrimento como remédio necessário para a cura das enfermidades, sejam elas físicas, morais ou espirituais. E para se falar das causas do sofrimento, é necessário compreender algumas coisas. A finalidade da Terra no esquema divino. E no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos superiores explicam que o nosso mundo não abriga toda a humanidade, mas uma pequena fração dela. Desde que a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. Que se figure a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região malsã, porque ela é ao mesmo tempo tudo isso. E se compreenderá por que as aflições sobrepujam as alegrias. Pois não se enviam aos hospitais pessoas sadias, nem às casas de correção aquelas que não fizeram o mal. E nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares de prazeres. Ora, da mesma forma que nem numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, toda a humanidade não está sobre a terra. E assim como se sai do hospital quando se está curado e da prisão quando se cumpre a pena, o homem deixa a terra por mundos mais felizes quando está curado das suas enfermidades morais. Isso é o que nos esclarecem os espíritos superiores. Mas, como dissemos, o desconhecimento das leis divinas e, mais ainda, o desconhecimento para muitos de nossa alma imortal, que traz consigo uma carga muito grande de dívidas para acertar, leva muitos seres ao desespero. Essas dívidas não nos é possível acertar de uma só vez. Assim como hoje na nossa vida material, costumamos ter carnês para pagar nossas prestações, nossos débitos, também nosso retorno à carne, trazemos nosso carnê repletos de contas a acertar. E com certeza não será em uma só existência que acertaremos esses débitos. Do mesmo modo como na vida material, temos que trabalhar muitas vezes com dificuldades, com o cansaço físico e mental, para que no final do mês tenhamos o dinheiro para pagar a parcela do carnê. Também as nossas dívidas espirituais são pagas com uma certa parcela de sacrifício. Sabemos que todo efeito tem uma causa. Portanto, as misérias humanas são efeitos que devem ter uma causa. E desde que se admita um Deus justo, essa causa deve ser justa.
Ora, a causa precedendo o efeito, uma vez que não está na vida atual, deve ser anterior a ela. Aqui também os espíritos nos esclarecem. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente um indício de uma falta determinada. São frequentemente simples provas escolhidas pelo espírito para acabar a sua depuração e apressar seu adiantamento. Isso significa que passamos por determinadas situações em que queremos provar nosso valor, como nos disse o vídeo também. São situações de testes, as quais muitas vezes fracassamos, contrariando o projeto escolhido por nós no plano espiritual antes de reencarnarmos. E prosseguem os espíritos. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de inferioridade relativa, porque o que é perfeito não precisa ser provado. Cada existência é planejada com antecedência no mundo espiritual antes da reencarnação. A duração da existência, saúde, doenças mais sérias, riqueza, pobreza, fazem parte do planejamento. E todos os espíritos reencarnam com o objetivo de progredir, de só fazer o bem e de resgatar as dívidas contraídas em outras existências. Ninguém vem à Terra para fazer o mal. Depois de reencarnados, os espíritos conservam o livre-arbítrio, mas podem desviar-se dos rumos traçados no mundo espiritual, abandonar os planos de trabalhar pelo próprio aperfeiçoamento e seguir um caminho afastando-se do bem. É o caso de pessoas que não conseguem resistir aos vícios de todas as espécies. Vícios esses que têm nesta vida mesmo consequências funestas. Deus não intervém, deixa que suas leis se cumpram no momento oportuno. E ensina-nos Kardec no capítulo 5, no item 6 do nosso Evangelho. A prosperidade do mal não é somente momentânea. E se ele não espia hoje, espiará amanhã. Ao passo que aquele que sofre está espiando o passado. Fica claro que é o próprio espírito que, utilizando o livre-arbítrio que Deus concede a todos, que traça a sua trajetória de deslizes e crimes hoje e grandes sofrimentos futuros, ou de aprendizado, lutas e sofrimentos hoje e felicidade no futuro. Assim fica claro que se sofremos é porque, por ignorância ou rebeldia, ficamos em débitos com as leis divinas, seja nesta vida ou anteriores. Fomos criados para a felicidade completa. No entanto, só a conheceremos quando formos perfeitos. E para que isso ocorra, necessitamos de sucessivas experiências reencarnatórias, através das quais vamos nos depurando, vamos reajustando o espírito. Reajustes esses que se dão por meio de provas, expiações, sofrimentos e dores, e pela forma pela qual os vivenciamos. E do livro Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Louva ao céu que te imprime euforia o pensamento, mas agradece também a nuvem que te garante chuva, mensageira do pão. Mesmo que não entendas de pronto
os desígnios da providência divina, recebe a provação como sendo o melhor que merece hoje, em favor do amanhã. E ainda que lágrimas dolorosas te lavem a alma toda, rende graças a Deus. Atualmente vivemos momentos conturbados. Sabemos a causa de tudo isso. É a transformação do planeta. Como ouvimos falar bastante, principalmente dentro da doutrina espírita. Outras doutrinas também dizem: são chegados os fins dos tempos. Mas, no nosso entendimento, esse fim dos tempos não é o fim do mundo, esse é o qual vivemos, mas o fim de uma era, para iniciarmos outra. Ora, esse fim e esse começo não tem tempo determinado, nem é algo que se possa demarcar fisicamente. E principalmente porque essa transformação está dentro de cada ser, de cada espírito. Essa transformação é mais moral e espiritual do que material. Então, ela não é visível e demarcada. E para esse momento conturbado, Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, nos fala sobre o conforto. A elevada doutrina dos Espíritos é a divina expressão do Consolador prometido. Em suas atividades resplandecem caminhos novos para o pensamento humano, cheio de profundas consolações para os dias mais duros. No entanto, é imprescindível ponderar que não será justo querer alguém confortar-se sem se dar ao trabalho necessário. Muitos pedem amparo aos mensageiros do plano invisível, mas como recebê-lo se chegam ao cúmulo de abandonar-se ao sabor da ventania impetuosa que sofra nos resvaladouros dos caminhos? Conforto espiritual não é como o pão do mundo, que passa mecanicamente de mão em mão para saciar a fome do corpo, mas sim como o sol, que é o mesmo para todos, penetrando, porém, somente nos lugares onde não se haja feito um reduto fechado para as sombras. Os discípulos de Jesus podem referir-se às suas necessidades de conforto. Isso é natural. No entanto, antes disso, necessitam saber se estão servindo o Mestre e seguindo-o. O Cristo nunca falta às suas promessas. Seu reino divino se ergue sobre consolações imortais, mas para atingi-lo, faz-se necessário seguir-lhe os passos, e ninguém ignora qual foi o caminho de Jesus nas pedras deste mundo. E segue Emmanuel. Muitas criaturas anseiam pelo benefício do Cristo, clamam pela sua paz, pela sua presença divina. E por vezes, após transformarem os melhores sentimentos em inquietações injustas, acabam desanimados e vencidos. Onde está Jesus que não lhes veio ao encontro dos rogos sucessivos? Em que esfera longínqua permanecerá o Senhor distante de suas amarguras? Não compreendem que por intermédio de mensageiros generosos do seu amor, o Cristo se encontra em cada dia ao lado de todos os discípulos sinceros. Falta-lhes dedicação ao bem de si mesmos. Correm ao encalço do Mestre Divino, desatentos aos conselhos de João. Endireita os teus caminhos. Para que alguém sinta a influência santificada do Cristo, é preciso retificar a estrada em que tem vivido. Muitos choram, mas cometem crimes. Lamentam-se, mas cometem erros. Invocam o céu sem desapego às paixões devastadoras do campo material. Se quiser que Jesus venha santificar as tuas atividades,
endireita os caminhos da existência, regenera os teus impulsos, desfaze os sonhos que te rodeiam e senti-lo-ás ao teu lado com a sua bênção. Não estamos aqui para sermos punidos, muito pelo contrário. Os sofrimentos que conhecemos são apenas a forma mais adequada de aprendermos o bem de acordo com o nosso grau de evolução. Não é preciso procurar muito para percebermos em nós mesmos falhas de caráter. Mas isso não deve nos desanimar. Somos como criança em pleno percurso escolar. Da mesma forma que não se censura uma criança por não nascer sabendo, não devemos nos censurar por ainda não sermos espíritos elevados. Devemos sim estudar, aprender, nos dedicar e passar pelas diversas provas que aparecem em nosso caminho, agradecendo sempre pela oportunidade de crescimento espiritual. É dessa forma que devem ser encaradas as dificuldades, as aflições, como oportunidades de crescimento, de elevação, que precisam ser bem aproveitadas. Como qualquer especialista de qualquer área do conhecimento, ou qualquer profissional técnico, nossas capacidades só se aprimoram quando encontramos certo grau de dificuldade. Um professor não será um professor se não estiver estudado muito, se ainda estiver no mesmo nível do aluno. Portanto, quanto mais difícil a trajetória, as provas enfrentadas, mais cedo chega-se a tão almejada paz do Mestre. O remédio já nos é bem conhecido, a fé. É dela que devemos nos munir para enfrentar tais dificuldades. E é somente da esperança que ela traz que podemos nos alimentar, dia após dia, a fim de lidar com tantas situações difíceis. A fé nos mantém seguros da utilidade do sofrimento. Caso contrário, o veríamos sem identificar nele qualquer propósito. Quando temos fé, é que permitimos a Deus intervir em nossa vida, aliviando o peso de nosso sofrimento. E no item 27 deste mesmo capítulo 5, Kardec pergunta aos espíritos: deve-se pôr termo às provas do próximo quando se pode? Ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-las seguir seu curso? E eles respondem: dissemos e repetimos que estais sobre a terra, sobre esta terra de expiações para rematar vossas provas, e que tudo aquilo que vos sucede é uma consequência de vossas existências anteriores. Alguns pensam que desde o momento que está sobre a terra para expiar, é preciso que as provas tenham seu curso. Há mesmo os que querem crer que não somente é preciso nada fazer para atenuar, mas é preciso, ao contrário, contribuir para torná-las mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Sim, nos dizem eles, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não disse ao sofrimento deste ou daquele irmão, tu não irás mais longe? Sabeis se sua providência vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo de consolação que deve cicatrizar as feridas que sua justiça tinha aberto? Não digais, pois, quando virdes um de vossos irmãos atingidos, é a justiça de Deus. É preciso que ela tenha o seu curso, mas dizei ao contrário:
Vejamos que meio nosso Pai misericordioso colocou no meu alcance para abrandar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se minhas consolações morais, meu apoio material, meus conselhos não poderão ajudá-lo a vencer as provas com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não colocou em minhas mãos o meio de fazer cessar esse sofrimento, se não me foi dado como prova também, ou como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz? Aqui novamente reafirmamos que o sofrimento não é uma punição, mas educação. E é ele que, bem compreendido, nos põe no rumo certo, no rumo dos passos do Mestre. Esse Mestre que nos afirmou: bem-aventurados os aflitos, pois serão consolados. E é em seus passos, em seus ensinamentos, que encontraremos o consolo e a paz tão almejada. Muito obrigada a todos, que a paz do Cristo esteja com todos.